A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, olha o que a palavra de Deus nos diz, lá em Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11 ao 15. Peço que você pegue a sua Bíblia e abra, por gentileza. Vamos meditar um pouquinho nessa maravilhosa passagem da palavra do Senhor. E diz assim, no versículo 11: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Irmãos, a palavra de Deus é clara quando nos diz que somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, e que isso não vem de nós. A fé não vem de nós, é dom de Deus. Deus não só quis nos salvar, como também providenciou o meio, a maneira de sermos salvos. Isso é graça. É tudo graça, irmãos. Um favor de Deus a qual não merecíamos. Ou seja, não temos méritos nenhum na nossa salvação. Não temos méritos nenhum, irmãos. Foi tudo graça. Foi tudo graça. E aqui no versículo 11, o apóstolo Paulo nos fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus, irmãos, não faz acepção de pessoas. A graça de Deus chega em todos os lugares. Em todos os lugares. Não importa o país, não importa a condição social de uma pessoa. A graça de Deus chega lá. Não importa a cor, não importa se é homem ou mulher. A graça de Deus salva os seus eleitos. Eleitos que Deus escolheu antes da fundação do mundo. A graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, nos salva. Só que ela não apenas salva, como ela também nos muda, nos transforma. Como diz aqui no versículo 12, que a graça que nos salva também nos educa. Veja, irmãos, o cuidado que Deus tem conosco. Além de nos salvar, Ele nos regenera, nos santifica, para que a cada dia a gente se torne mais santos, mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus, irmãos, nos exorta, nos ensina, para que a gente não viva mais nas práticas da impiedade e nem nas paixões mundanas, nessas coisas erradas que existem no mundo, nessas ofensas que os ímpios fazem contra Deus. Veja o cuidado que Deus tem conosco. Aquele que começou a boa obra, que é Deus, Ele há de completá-la dia após dia. Deus nos ensina a viver de uma forma santa, piedosa, para que a gente cresça em santidade, para que a cada dia a gente se torne mais santos, nos parecendo mais e mais com nosso Senhor Jesus Cristo. É a graça de Deus, irmãos, a graça do Senhor, que nos ajuda a viver de uma forma que agrada a Ele. Porque dentro de nós, Deus colocou a bendita esperança, irmãos, da gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a vida cristã é uma vida contínua de transformação, moldada pela graça de Deus. E quando Jesus voltar, a boa obra será completada. Seremos perfeitos, assim como Ele é. Veja como é maravilhosa, irmãos, a graça de Deus. Se não fosse a graça, estaríamos perdidos. Somente a graça, irmãos. Olha só, e no versículo 14, o apóstolo Paulo nos fala sobre a obra de Cristo em nossa salvação. Olha só o que ele diz. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Veja que maravilha! Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, se entregou voluntariamente para nos salvar. Jesus se entregou para nos salvar. E a sua morte nos purifica de todos os pecados. E como Jesus foi zeloso em sua obra redentora, em obedecer a Deus, em cumprir a lei, em fazer a vontade do Pai de forma perfeita, assim também, irmãos, nós que fomos salvos por Cristo Jesus,
também temos que ser zelosos de boas obras. Praticamos boas obras, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos salvou. E Jesus Cristo praticou boas obras, porque agradavam a Deus, porque Ele era bom. E nós que fomos salvos por Ele, também devemos ser zelosos, cuidadosos, fazer boas obras, não para se mostrar para os homens, mas para agradar a Deus. Se somos de fato exclusivamente de Cristo, então a nossa vida, irmãos, tudo o que fazemos é para agradar a Deus. É para que o nome de Deus seja honrado, glorificado. Se somos de fato de Jesus Cristo, somos zelosos de boas obras. Tudo o que fazemos, tudo o que você faz, é pensando na honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É para que o nome de Deus seja exaltado, louvado. Deus nos salvou, irmãos. Se somos salvos, irmãos, então buscamos viver uma vida semelhante daquele que nos salvou, que foi o Senhor Jesus Cristo. Temos que viver uma vida santa, buscar santidade, porque fomos libertos das paixões mundanas. Fomos libertos da impiedade que vivia dentro de nós. Fomos libertos de Satanás para vivermos exclusivamente para Deus, sermos zelosos em boas obras, como aquele que nos salvou. Jesus falou que a vontade dele era fazer a vontade do Pai. E essa vontade tem que ser a nossa também. Se somos salvos, se somos exclusivamente de Jesus, exclusivos dele, não somos mais do mundo, não somos mais de fulano, de ciclano, nós somos de Jesus, de Jesus. Então, buscamos fazer a vontade do Pai. E olha o que diz no versículo 15. Dize estas coisas, exorta e repreende também, com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Aqui vemos, irmãos, o apóstolo Paulo encorajando Tito a pregar, a ensinar o evangelho com autoridade. E esse é o dever daqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Ensinar, pregar o evangelho. Devemos pregar com autoridade. Como você prega o evangelho com autoridade? É você falando com uma voz grossa? É você falando de forma correta? De maneira assim que as pessoas se surpreendam com a sua eloquência? Não. Pregar o evangelho com autoridade é pregar o que está escrito. É conhecer o evangelho de verdade. É pregar aquilo que a palavra de Deus diz. Você não precisa ser um palestrante para pregar com autoridade. Você só precisa pregar com sinceridade. Ler e pregar aquilo que a palavra de Deus diz, sem ficar inventando coisas, sem ficar com historinhas. Pregue a palavra de Deus com autoridade. Ou seja, pregue a palavra de Deus, porque ela é autoridade. A palavra de Deus tem autoridade. Se você pregar ela, somente ela, então a sua pregação, os seus ensinamentos vai ter autoridade. Porque, irmãos, somente as Escrituras, somente ela tem autoridade. Somente a palavra de Deus é o nosso guia de fé e prática. Então que a gente pregue com autoridade, irmãos, conhecendo a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus, olha o que Deus está te falando. Estude a palavra dele, para que você a conheça. E quando você for falar de Deus, seja com autoridade, porque você está falando da palavra dele. O que ele falou na sua santa e maravilhosa palavra. A mensagem do evangelho, irmãos, tem que ser proclamada com firmeza, com confiança, porque ela é poder de Deus. A mensagem do evangelho tem que ser pregada. Eu, você, temos que pregar a palavra de Deus com confiança, porque isso aqui não são palavras de homens. Foram escritas por homens, mas homens inspirados por Deus. Eles foram inspirados por Deus, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. Irmãos, que possamos viver à luz da graça de Deus, renunciando à impiedade, às coisas erradas, o pecado, e aguardando com esperança a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que começou boa obra há de completá-la. Jesus virá. E quando ele vier, irmãos, seremos perfeitos, assim como ele é. Então, enquanto ele não vem, enquanto estamos aqui, aguardando a vinda dele, que sejamos um povo zeloso de boas obras, que a gente proclame
o santo evangelho com verdade, com fidelidade. E como o apóstolo Paulo disse para Tito, que ninguém nos despreze, pois somos embaixadores de Cristo, chamados para viver uma vida santa, sensata, justa e piedosa. Que essa breve reflexão, irmãos, venha nos fazer pensar, a admirar a maravilhosa graça de Deus e que a gente venha se alegrar somente em Deus e que a gente espere com confiança, com a certeza que Jesus virá. Que a gente espere com confiança a gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá com poder, com autoridade. Ele virá nos salvar. Ele virá nos transformar por completo. Seremos perfeitos, assim como Ele é. Que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Muito obrigado por assistir esse vídeo e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.